Saudações cristãs a todos que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Estamos juntos para mais uma semana de estudo. Ficamos felizes e agradecidos a Deus pela proteção, pelos cuidados que tem tido para com cada um de nós. E agradecemos também por estarmos dando seguimento à nossa série 3 mensagens urgentíssimas. E já estamos agora na última semana do mês de maio. O ano vai passando rápido e nós temos que estar firmados na rocha que é Jesus Cristo, na sua palavra, ouvindo a voz de Jesus falando conosco e conhecendo a plena verdade na palavra de Deus através do estudo que nós deveremos fazer, particularmente cada um estudar a Bíblia para estarmos firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Nós queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia, que compartilham os estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecemos a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para nossa irmã Persiliana Isaías Martins. Ela é lá de Mirante da Serra, em Rondônia, está completando hoje mais um ano de vida. Parabéns, irmã Persiliana, que Deus a abençoe e lhe dê muitos anos de vida. Mandamos um alô especial também para o Elielson Pedro Moreira, de Sobreiro, Laranja da Terra, no Espírito Santo. Antônio Nunes é de Rajada, em Petrolina, Pernambuco. Iraildes Araújo é de Paulínia, São Paulo. Miriam Almeida, de Colatina, no Espírito Santo. Maria Caires Pinheiro e os irmãos da Igreja Urbis 1, em Eunápolis, na Bahia. Também Melri Rodrigues e os irmãos da Igreja Nobre, em Santa Etelvina, Manaus, Amazonas. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, por tudo que tens feito por cada um de nós. Te agradecemos porque estamos juntos com centenas e centenas de pessoas estudando a Bíblia a cada dia. Que Teu Espírito Santo esteja presente, falando à nossa mente, ao nosso coração, nos ajudando, Pai, a entender a Tua palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos aqueles que passam por momentos difíceis, lutas, enfermidades, desemprego. Tu conheces o sofrimento de cada um. Dê vitórias, Pai. A nossa irmã Persiliana Isaías Martins está aniversariando, que Tu a abençoes, e todos os demais aniversariantes, Pai, e todos que nos escrevem pedindo orações, que Tu concedas bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Fico agradecido a Deus por Ele nos conceder a oportunidade de podermos estudar a Bíblia juntos. Agradeço a Deus porque Ele nos concede o privilégio de estarmos transmitindo para vocês os estudos da Palavra de Deus e sempre procuramos falar de uma maneira bem simples para que todos possam entender. E é claro, nós falamos aqui da Palavra de Deus, a vontade de Deus para conosco, mas oramos também para que o Espírito Santo trabalhe em cada mente, em cada coração, porque de nada adianta nós ouvirmos a palavra de Deus e não colocarmos em prática. Então o Espírito Santo é que faz essa obra de nos convencer, de nos fazer com que tomemos a decisão de mudar de atitude, mudar de vida e caminhar com Jesus. A palavra de Deus, ela nos fala que nos últimos dias da história deste mundo, os enganos de Satanás, eles irão ser muito fortes. O inimigo de Deus, Satanás, ele vai até, se possível, enganar os próprios escolhidos, os eleitos. Ele vai imitar a volta de Jesus para que pessoas que não estão firmados na palavra de Deus pensem que realmente Jesus voltou. Mas a palavra de Deus ela é clara em nos mostrar todos esses acontecimentos e por isso que nós precisamos estudar. E eu, mais uma vez, insisto com vocês, leia a sua Bíblia. Procure comprar uma versão que seja mais fácil de ler e entender. Essa versão que eu leio é a Nova Versão Transformadora. É uma leitura bem simples e de fácil entendimento. E é claro, precisamos ler e pedir ao Espírito Santo que trabalhe conosco, nos dê o entendimento daquilo que nós estamos lendo. E quando nós lemos aqui na palavra de Deus, em João capítulo 17, verso 17, nos diz, Jesus, em sua oração sacerdotal, ele falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós, irmãos, só seremos enganados se nós não conhecermos a Bíblia e estudarmos a Bíblia.
se nós não conhecermos o que está escrito na Bíblia, o que Jesus nos advertiu dos últimos acontecimentos, o que estaria acontecendo, e é o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. Vocês estão vendo aí acontecer as pessoas trazendo mentiras e como se fosse verdade, e elas insistem nessas mentiras, e as pessoas de bem acabam até acreditando depois que essa mentira que eles estão falando é verdade. Isso falando em questões do dia a dia. Agora imaginem coisas espirituais. A palavra de Deus, irmãos, ela é clara em nos dizer que nós precisamos conhecer a palavra de Deus como uma lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Agora, se nós não estudamos a Bíblia, o que vai acontecer? Nós seremos enganados facilmente por pessoas e pelo próprio Satanás. Nós sabemos que quando Jesus esteve aqui na Terra, ele falou que nos últimos dias iriam surgir falsos cristos, falsos profetas, operando sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Está em Marcos capítulo 13, verso 22. Vejam, surgiriam falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e maravilhas. E nós temos que estar alertas. Nós precisamos estar atentos. Se a pessoa que está fazendo sinais e prodígios está fazendo com o poder de Deus em sua vida ou se está sendo usado pelo inimigo. Jesus, ele nos diz também em Mateus capítulo 24, no verso 31, que ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quem são esses escolhidos? Quem são esses eleitos? São exatamente aqueles que se submetem à vontade de Deus. Não existe predestinação para alguns serem salvos e outros serem perdidos. Isso não existe, isso não é bíblico. O que existe é a escolha que nós fazemos. Se nós estamos escolhendo andar com Jesus, caminhar com Jesus, ouvir a voz dele, fazer a vontade dele em nossa vida, ou se nós achamos que não é necessário nós obedecermos à vontade de Deus, fazermos a vontade dele em nossa vida. Em Apocalipse, no capítulo 12 e no verso 9, nós lemos: esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Aqui no capítulo 12, está falando de quando houve aquela batalha no céu, quando entrou o pecado, começou no coração, na mente de Lúcifer, sentiu inveja, ele cobiçou estar acima de Deus, ele queria estabelecer um trono, e ele enganou 1/3 dos anjos, e eles foram lançados, houve peleja no céu, foram lançados no abismo. Então diz aqui que esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. Vejam, irmãos, a hoste satânica, o diabo e os seus anjos estão aqui neste planeta. E tudo isso que nós vemos acontecendo de violência, de filhos desobedientes a pais, de pessoas envolvidas com drogas, com prostituição, com adultério, com roubo. Tudo isso, quem está por trás é Satanás e os seus anjos. Eles trabalham incansavelmente para destruir as famílias, para destruir as pessoas de bem, para fazer com que nós duvidemos de que Deus é amor, de que Deus quer nos salvar. E então eles foram lançados aqui na terra. E nós, irmãos, temos uma luta muito grande. E não é contra carne e sangue, não é contra a pessoa, é contra as hostes da maldade, das trevas, hostes espirituais. É contra essas hostes que nós temos uma luta, e essa luta é tremenda. Essa luta nós não vencemos sozinhos. Essa luta ela só será vencida se nós buscarmos em Jesus, que é o único que venceu Satanás e que vencerá quando ele voltar e destruir Satanás, os seus anjos e todos os ímpios, todos aqueles que não forem para os céus. Jesus é o único que pode nos dar a vitória. Então nós precisamos
nos santificar na verdade, nos santificar na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade, conforme nós lemos logo no começo em João 17, verso 17. O sábio Salomão, em Provérbios, no capítulo 14 e no verso 12, ele escreveu: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Há outras versões, mais tradicionais, dizem que há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu fim é o quê? A morte. Então, irmãos, não vamos pensar que nós sabemos e que nós podemos decidir o que nós quisermos. Eu estou falando para nós cristãos, porque aqueles que não são cristãos, aqueles que não têm Jesus em suas vidas, aqueles que não temem a Deus, eles não se importam, eles fazem qualquer coisa. Mas Satanás, ele trabalha especificamente com aquelas pessoas que creem em Jesus, que aceitaram a Jesus. É com esses que Satanás está trabalhando. É com esses que Satanás quer fazer com que eles pensam que o que eles estão fazendo, o caminho que eles estão seguindo é o caminho certo, mas o seu fim é o quê? A morte. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nos chama para que nós ouçamos a voz do Espírito Santo, para que nós abramos o nosso coração, aceitemos e coloquemos em prática em nossa vida o que está escrito na palavra de Deus. Deus, ele sempre teve pessoas que foram fiéis a ele. Desde Adão e Eva até a última pessoa que viver, sempre existiram os fiéis, sempre existiram os sinceros. E Deus, ele tem um apreço muito grande por cada ser humano, mesmo aqueles que não são fiéis a ele. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não quer que ninguém pereça, mas infelizmente aqueles que continuarem rejeitando a voz do Espírito Santo, esses não serão salvos. E nós que já fomos salvos em Jesus, estamos seguindo com Jesus, nós precisamos orar, pedir a Ele que esteja conosco, nos dando forças para que nós não venhamos a cair nos enganos de Satanás. Porque quantas pessoas às vezes nós conhecemos, eram pessoas ativas, participantes da igreja, e depois caíram e agora até passam a criticar a palavra de Deus, falam que tudo isso que está escrito aqui não é a verdade. Então é Satanás usando essas pessoas. E nós precisamos orar, irmãos, para que nós permaneçamos de pé e orar por essas pessoas que já fizeram parte, que hoje estão afastadas, estão longe do caminho do Senhor. Que nós possamos estar orando uns pelos outros, porque aquilo que nós pensamos que está certo nós fazermos poderá nos levar à morte. A única certeza que nós temos é nós nos santificarmos na palavra de Deus, porque ela é a verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele diz: venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.